Boa noite, companheiros. Estou aqui em nome do Núcleo Espírita Aldeia de Luz, desejando a todos uma noite de paz, de harmonia. Vamos aprender mais alguma coisa com o nosso companheiro Valmir Requena, que é o palestrante desta noite. Vai falar sobre apego e desapego. É um assunto interessante que pode nos alertar para alguma coisa que a gente precise mudar. Então, vamos envolvê-lo assim em muito carinho, para que ele se fortaleça com as nossas vibrações amorosas, que tenhamos também assim a alegria de receber o carinho imenso de Jesus por todos nós. Fiquemos todos com Deus. Olá, meus amigos do Aldeia de Luz. É um prazer e uma honra novamente estar aqui com vocês, conversando sobre temas relacionados ao Evangelho de Jesus. E, embora não possamos estar fisicamente presentes junto com vocês, junto aos seus corações, estamos aqui virtualmente falando, mas o sentimento de carinho, de respeito, de amor é o mesmo que se estivéssemos presentes. Hoje falaremos de um tema que é bastante controverso, que trata-se do apego e desapego. E aí a gente vai perceber que na nossa busca da felicidade ideal, né, nessa trajetória evolutiva, que a gente busca a perfeição, busca a felicidade, entre as muitas coisas que atrapalham a felicidade do ser humano, tanto na Terra quanto nos mundos espirituais, a gente vai destacar o apego exagerado aos bens materiais, aos afetos queridos, aos títulos transitórios. E como muitos ainda não enxergam bem a sua realidade espiritual, né, a gente se apega em demasia a coisas e às pessoas, de tal modo que a simples ideia de perda nos apavora. Na verdade, os espíritos nos ensinam que fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, e nessa viagem cósmica universal, que se dá no tempo e no espaço, teremos aí tantas reencarnações quantas forem necessárias. E que nós estamos ainda nos primórdios da nossa evolução, né? Estamos mais próximo da animalidade do que da angelitude. Portanto, nós não temos ainda todas as construções espirituais, a construção de todas as virtudes na nossa intimidade espiritual. Então, ainda é natural que tenhamos receio, tenhamos ainda dúvidas, que tenhamos apego ainda às coisas materiais. Mas nós precisamos nos conscientizar de que isso não é um grande problema, isso faz parte do processo evolutivo. E a gente, à medida que nós vamos compreender a doutrina espírita, porque ela tem essa característica de empoderar o espírito na medida que ela traz conhecimento, à medida que nós vamos obtendo esse conhecimento, meditando sobre isso, nós vamos expandindo a nossa consciência. E à medida que a gente expande a nossa consciência, a gente vai adquirindo amadurecimento espiritual, compreendendo todas essas necessidades, todas essas questões ainda que nos atrapalham no nosso processo evolutivo. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que é a pergunta 895, que Kardec faz aos espíritos, que é a seguinte: a parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o indício mais característico da imperfeição? E a resposta dos espíritos é o interesse pessoal. De outra forma, poderíamos traduzir o apego às coisas materiais. Portanto, se nós conseguíssemos eliminar ainda que fosse grande parte do egoísmo que ainda é muito forte, muito expressivo em cada um de nós, se pudéssemos eliminar também ou diminuir, né, minimizar o efeito do orgulho, a característica do interesse pessoal ainda seria muito forte. A tal ponto, como dizem os espíritos na resposta a essa questão, que sobre a Terra, como espíritos encarnados, são poucos, são raríssimos os espíritos que ainda não têm o interesse pessoal permeando a sua vida de relação. Infelizmente, em toda a nossa relação com o outro, nós ainda permeamos, nós ainda balizamos segundo algum tipo de interesse. Quanto mais não seja de reconhecimento. Mas isso precisa ser reconhecido também como parte do processo evolutivo. Nós somos seres ainda em construção, seres ainda imperfeitos. Se somos seres imperfeitos, portanto, não somos seres ainda perfeitos. Nós ainda precisamos construir virtudes. E nas
diversas reencarnações, as diversas oportunidades que nós temos reencarnatórias, em que nos é dado a oportunidade de desenvolver, segundo as nossas provas, as nossas expiações, desenvolver essas virtudes, é que nós vamos trabalhando nessa construção, meditando, refletindo, vivenciando cada experiência, para que a gente possa compreender a nossa natureza, para que a gente possa compreender as nossas sombras, para que a gente possa compreender de que maneira eu tenho que lidar com aquela situação. O Evangelho de Jesus é um roteiro de iluminação e de redenção das nossas almas. É através dele que nós encontraremos o caminho que nos conduzirá à nossa perfeição, nos conduzirá à nossa redenção, ao nosso desenvolvimento como espíritos. É importante também definir o apego. E eu fui buscar nos diversas definições e conceituações que existem na internet, uma aqui que eu achei bastante interessante, que eu gostaria de dividir com vocês, compartilhar com vocês. E diz assim: apego é a vontade de reter coisas ou pessoas para uso exclusivo, associado a uma grande dificuldade para se desfazer delas. Olha só que interessante. Eu tenho um sentimento de posse e tenho uma dificuldade enorme de me desfazer, de desapegar daquilo, porque eu acho que aquilo é minha propriedade. Eu ainda não tenho a consciência do ser espiritual e imortal que eu sou, vivenciando uma experiência física, e não ser físico e viver numa experiência espiritual, que é bem diferente. Quando eu tenho essa consciência, essa convicção do ser espiritual e imortal, viver uma experiência física, eu consigo compreender, sob essa perspectiva, de que eu estou tendo aqui uma oportunidade para trabalhar certas memórias, certas questões da minha personalidade, da minha individualidade, melhor dizendo, para que eu possa ir angariando e ir construindo essas virtudes ao longo do tempo, ao longo das existências. E na definição ele continua o seguinte: que a vontade de reter coisas ou pessoas para uso exclusivo associada a uma grande dificuldade de se desfazer delas, ou até, em alguns casos, para usufruir do que possui. É importante nós percebermos também aqui que tudo que nós temos, as nossas faculdades, como as nossas faculdades intelectuais, o poder, o dinheiro, a beleza, tudo aquilo que Deus nos dá é por acréscimo de misericórdia, não é por merecimento. São ferramentas que nós necessitamos para que a gente possa burilar, para que a gente possa construir, edificar essas virtudes que ainda nós carecemos. É como o lavrador que vai no campo trabalhar a terra. Ele pega a enxada e chega lá, ele usa a enxada como ferramenta para lavar a terra, para que ele possa depois colocar, plantar a semente, semear, para que ele possa colher mais tarde os resultados daquilo. Não dá para a gente conceber a ideia do trabalhador, do lavrador, que se apaixona pela enxada. Então, esse mesmo raciocínio nós podemos fazer com relação a essas faculdades que Deus nos empresta quando encarnamos. Então, a inteligência, o poder, a beleza, a riqueza, são ferramentas que Deus, por acréscimo de misericórdia, nos concede, para que a gente possa lavrar o campo das nossas almas, para que a gente possa semear as virtudes que brotarão no futuro. E nós poderemos, no futuro, recolher ou colher o resultado dessa lavoura, dessa sementeira. Portanto, não tem como acreditarmos, ou não faz nenhum sentido lógico, nos apaixonarmos pela ferramenta, nos apaixonarmos pela riqueza, pela beleza, pelo dinheiro, pelo poder, porque isso tudo é efêmero, isso tudo é passageiro. Nessa definição do apego, ele continua dizendo também o seguinte, ele dá inclusive alguns exemplos de apego. Ele fala sobre o apego ao poder transitório, que é efêmero, o apego ao dinheiro, aos bens materiais, que é passageiro, é efêmero,
que somos espíritos, né, em processo evolutivo, viver uma experiência física, portanto, isso aqui é uma passagem muito breve. Pessoas que são apegadas aos vínculos afetivos, que também é um grande problema. A saúde ou a beleza, que são perecíveis, porque o corpo adoece, o corpo envelhece, perdemos a vitalidade, mas a vitalidade do espírito nunca se perde, ela é construída em cada experiência que nós vivenciamos, em cada experiência que nós enfrentamos. Vamos ler aqui uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, que ele diz o seguinte, que Jesus diz: Não ajunteis tesouros para vós na terra. E aqui nós podemos aprender uma lição assim de início maravilhosa, que é o acúmulo de riquezas sem proveito para os outros cria sérios problemas para a alma na vida espiritual, não é verdade? E a doutrina espírita está repleta de casos como esse. A literatura espírita, sobretudo. Vemos exemplos de espíritos que desencarnaram ainda com aquele sentimento de posse, de apego aos bens transitórios, à sua riqueza, à sua fortuna, e ficaram presos àquela memória afetiva e que levaram 100, 200, 300, 400, 500 anos vivendo aquele momento como se fosse o presente. Quanto tempo desperdiçado, não é mesmo, meus amigos? Quanto tempo que ele poderia usar na sua progressão espiritual. E aí continua também o texto dizendo que onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam. Então, também aqui a gente pode aprender que o tempo se encarrega de fazer com que a riqueza mude de mãos, que a morte acabe com as ilusões da posse. Isso faz nos lembrar como somos efêmeros, passageiros, como nós somos espíritos em transição nessa órbita terrestre. É importante que nós nos conscientizemos disso. Estamos aqui vivenciando uma experiência apenas, como seres espirituais, em que estamos aqui trabalhando a nossa individualidade, erguendo, vestindo uma personalidade na qual precisamos trabalhar certos aspectos dessa personalidade, que nós carregamos aí do passado, das experiências transatas. E quando a gente monta essa personalidade reencarnante, a gente traz alguns aspectos da individualidade que precisa ser trabalhado. E os recursos que nos são dados, como todos esses que já elencamos, são ferramentas apenas para que a gente possa exercitar, para que a gente possa aprender, que a gente possa trabalhar esses aspectos. E o texto também de Jesus continua assim: Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Portanto, a gente pode também depender desse texto, de que a moeda de troca, se assim podemos nos referir, na espiritualidade, é o bem que fazemos aos outros. Ou, em outras palavras, é a caridade. E aqui, meus amigos, eu gostaria de fazer uma digressão sobre esse tema. Quando Kardec perguntou aos espíritos sobre quais eram o que mais atrapalhava na evolução do ser espiritual, ou do ser encarnado, e os espíritos disseram que o orgulho e o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo são dois movimentos da alma que são voltados para quem? Para nós mesmos, não é verdade? Muito bem. Qual que era a visão de Jesus sobre a caridade? Como é que Jesus definia a caridade? Nós vamos encontrar também nas obras de Kardec. Jesus via a caridade como sendo, ele resumia, fazia uma síntese disso, como sendo a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. A indulgência, a benevolência, o perdão, são movimentos da alma em direção a mim mesmo ou ao próximo? Em direção ao próximo. E aí a gente vai lembrar também Kardec, que cunhou uma frase na doutrina espírita muito significativa, quando ele dizia que fora da caridade não há salvação. E salvação aqui não é no conceito teológico, daquele que, se eu cumprir certos rituais,
eu serei guindado a um céu de beatitudes. Não é isso. Salvação aqui é no sentido de libertação. E libertação do quê? Dessas nossas inferioridades, que é o orgulho e o egoísmo, que são os dois movimentos da alma em direção a mim mesmo. São as minhas sombras. Quando eu pratico a lição de Jesus, de caridade, segundo como ele via, que é a lição de benevolência, indulgência, perdão, que são movimentos da alma em direção ao outro, eu saio de mim e vou ao encontro do outro para mitigar o seu sofrimento, suas dores, eu vou dissolvendo essas forças que ainda têm uma expressão muito forte na minha intimidade espiritual, que é o orgulho e o egoísmo. E assim eu vou me libertando das minhas fragilidades, das minhas imperfeições. Então é importante. E a gente percebe, então, que a caridade é, assim, a mais sublime das virtudes morais. É a síntese por excelência do Evangelho de Jesus. Na medida que eu vou praticando todos esses ensinamentos. Uma característica marcante da pessoa apegada também é a sua grande dificuldade de lidar com as perdas. E nós precisamos aqui também reconhecer que nós somos ainda espíritos em processo de desenvolvimento, não é verdade? Fomos criados aí simples e ignorante, estamos ainda nas primeiras experiências de evolução, estamos mais próximos da animalidade, como da angelitude, como dizem os próprios espíritos, ainda somos espíritos pertencentes ainda a um mundo de provas e expiações, que são os primeiros mundos no processo evolutivo do ser. Portanto, é comum, é natural que tenhamos essas características, que é da natureza humana, que é da natureza do nosso momento evolutivo, que é próprio do nosso momento evolutivo. Então, somos ainda espíritos imperfeitos, que ainda não conseguimos construir todas as virtudes. Estamos em processo de construção, né? Estamos espíritos em construção. Portanto, muitos dos erros que eu cometo, muito daquilo que eu venho a me equivocar diante das leis de Deus, não é de forma premeditada, mas é por ignorância, por não conhecer, por eu não ter ainda essa edificação. Então, eu vou aprendendo também com o erro. À medida que eu vou refletindo sobre o erro e mudando o meu comportamento, aí eu vou construindo, sim, essas virtudes. Então, a dificuldade com a perda, ela é natural. Nós não podemos nos prender na perda, nesse sentimento, como desculpa para que a gente continue girando em torno daquela situação, repetindo essas experiências que não vão agregar valor ao meu espírito. É importante, sim, que eu reconheça essas sombras, que eu entenda essas sombras, que eu sei que elas existem, mas eu preciso superá-las. Eu preciso vencê-las. E de que maneira eu faço isso? Na medida do autoconhecimento, na medida que eu conheço essas sombras, eu sei quais são as características que precisam ser trabalhadas no meu espírito, na minha intimidade espiritual, eu vou fazendo uma educação do contraste. Eu vou buscando trabalhar o oposto daquilo. No primeiro momento, sim uma situação meio forçada, porque quando eu faço caridade, e eu ainda estou lá no comecinho, ainda não tenho o hábito de fazer caridade, estou falando de fazer caridade, não ser caridoso, que são coisas distintas. Fazer caridade, né, de trabalhar com o bem, muitas vezes aquilo se contrapõe aos meus interesses pessoais. Me tira da minha zona de conforto, e isso me traz um certo desarranjo. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Mas se eu entendo que eu preciso fazer esse trabalho, fazer esse movimento, e à medida que eu vou exercitando o bem, aquilo vai se tornando natural no meu ser. Isso faz lembrar uma passagem de Paulo de Tarso, numa das cartas que ele escreveu, uma das primeiras, em que ele dizia o seguinte: por que o bem, ou todo o bem que eu gostaria de fazer, esse eu ainda não consigo fazer, e o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu ainda não deixo de fazer. Não consigo.
não reflete mais ou menos nosso momento evolutivo? Nós sabemos qual é o bem que nós precisamos fazer, ou todo o bem que nós precisamos fazer, e nós não conseguimos ainda. Nós sabemos também o mal que nós precisamos evitar, ou todo o mal que nós precisamos evitar, e também não conseguimos evitá-los, ou na sua maioria, ainda cometemos isso. Só que Paulo também, lá nas outras cartas, depois de muito tempo, né, de muita vivência, de muita experiência, ele já dizia o seguinte, ele escreveu uma carta dizendo o seguinte: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Como a dizer que tudo aquilo que ele praticava, que ele exercitava, já fazia parte dele. Já era natural nele. Então, quando nós começamos a fazer o bem, ou praticar o bem, de certa maneira, isso nos tira da zona de conforto, isso nos traz uma certa gastura, uma certa dificuldade, mas à medida que a gente vai exercitando, a gente vai incorporando isso na nossa intimidade espiritual, vai edificando isso como virtude. E é bom que a gente reconheça isso. É bom também que eu reconheça o momento. É bom que eu entenda que nesse determinado momento evolutivo, eu tenho sim as minhas sombras. Elas fazem parte de mim. Mas elas não são um problema, na medida que eu as reconheço e trabalho para que eu possa incorporá-las na minha individualidade. Né, edificando, então, essas virtudes. A todo apego, né, se seguirá uma lição de desapego. É a lição do contraste, como nós falamos agora há pouco. O tempo e a dor se encarregam de fazer todo o trabalho. Portanto, é o seguinte, nós estamos sobre as injunções das leis reencarnatórias. E na medida que nós, por ignorância, muitas das vezes, ou mesmo de uma maneira premeditada, nós transgredimos uma lei natural, uma lei de Deus, nós sofremos as consequências daquela transgressão. É assim que funciona o mecanismo das leis de causa e efeito, né, que traz no seu bojo a lei de ação e reação. E um recurso utilizado por essa lei é a educação pelo contraste. E a gente vai perceber isso, né, a gente vai verificar isso nos livros de Emmanuel, na história de Emmanuel, no livro em que ele foi, há 2000 anos, em que ele envergou a personalidade do senador Publio Lentulus, um homem rico, poderoso, orgulhoso, inteligente, que ao longo da sua existência, ele acabou percebendo a fatalidade daquilo tudo, né, a efemeridade daquilo tudo, a falta de significância daquilo tudo, né, despertando essa consciência, ele solicita uma reencarnação em que ele volta como escravo na história. E no livro 50 anos depois, um livro também psicografado por Chico, ditado pelo espírito de Emmanuel, narra essa belíssima história também de uma história. Então, o mecanismo da lei divina, o mecanismo de causa e efeito, traz no seu bojo esse recurso da educação pelo contraste. Mas isso não é um castigo de Deus, não é uma imposição divina. Isso nós que pedimos. Quando o espírito desperta a sua consciência, ele solicita essas provas para sentir aquilo que fez o outro sentir, para passar por aquilo que ele fez o outro passar. E assim dissolver toda aquela carga energética que ele traz na sua intimidade espiritual e possa, a partir daí, fazer sua reparação e continuar na sua evolução. Aqui também fala que o tempo e a dor se encarregam de fazer todo esse trabalho. E a dor aqui nós precisamos entender também como um mecanismo de correção divina. O mecanismo onde nos recoloca no eixo, na medida que nós vamos transgredindo as leis de Deus. Então, de novo, por sermos espíritos imperfeitos, espíritos ainda em construção, nós não acertamos todas. E à medida que nós vamos transgredindo essas leis, muitas vezes por ignorância, o mecanismo da dor faz com que a gente se reconduza ao trilho da nossa evolução. E é importante a gente fazer também aqui uma distinção entre dor e sofrimento. Dor faz parte, é um recurso da pedagogia divina
É um recurso para a educação do espírito. Sofrimento é uma maneira como a gente lida com a dor. Nós não precisamos sofrer. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha na medida que eu lido de uma maneira negativa em relação à dor, em que eu não compreendo a dor como um mecanismo de evolução. A doutrina espírita, ela é importante nesse aspecto, quando ela me traz essa informação, me traz esse conhecimento, empoderando o meu espírito para que eu possa compreender a sua natureza, compreender a sua utilidade, a utilidade da dor. Antes do sofrimento, então, bata a nossa porta, que a gente busque a lição do desapego de uma maneira assim, totalmente espontânea, né? Que a gente vá para a escola da caridade, que a gente transforme a dor em amor, que a gente experimente o bem. Eu acho que essa é a proposta. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta do Cristo, essa é a proposta da doutrina espírita, na medida que nos traz esse conhecimento. Porque nós recebemos todas as bênçãos de Deus, mas nada disso nos pertence. Nós não somos proprietários de nada disso. Existe um trecho na carta de Paulo aos Romanos que diz, em síntese, mais ou menos isso, que todos nós somos devedores da lei de Deus, somos devedores de Deus, porque tudo que nós recebemos é por acréscimo de misericórdia e não por merecimento, como foi dito anteriormente, e que nós somos devedores uns dos outros, porque tudo aquilo que eu recebo de Deus, em forma de bênçãos, serve como ferramenta para a minha evolução, não só minha, mas também para que eu possa ajudar o próximo no seu processo evolutivo. E aí nós vamos entender, lá na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, a necessidade de nós vivermos em grupos, de a gente conviver com o outro. Porque através dessa convivência, em que eu não sei tudo, o outro também não sabe tudo, em que a gente vai emprestando os nossos dons para o outro, e o outro vai emprestando seus dons para a gente, para nós, que a gente vai construindo essa sociedade, vai construindo, né, essas edificações espirituais. É na troca, é na convivência, é na boa convivência, na convivência fraterna, em que a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo. Os nossos apegos, né, nos acompanham na viagem além túmulo, sendo uma causa de grande número de obsessões e fixações mentais. A gente já viu isso agora há pouco, quando nós comentamos sobre situações ou espíritos que desencarnam ou desencarnar, levam ainda na sua consciência aquele apego aos bens transitórios, que ainda não teve a consciência ainda de perceber que aquilo não lhe pertence. E o convite da doutrina espírita é justamente esse, para que a gente possa desenvolver essa consciência da transitoriedade dos bens, da transitoriedade da nossa existência física e da utilidade dela, porque através dela é que nós vamos alcançar o nosso estágio de perfeição, o nosso estágio de perfectibilidade. É à medida que a gente vai vivenciando cada experiência, trabalhando cada memória afetiva, trabalhando cada aspecto da minha individualidade, é que eu vou progredindo passo a passo. Morrer é fácil, né, pessoal? Desapegar-se é muito mais difícil. Mas na medida que nós temos esse conhecimento, a doutrina espírita nos ajuda, que a gente possa cada vez mais nos conscientizar disso. E qual que é o segredo, então, da felicidade? Qual é o segredo? O que eu preciso fazer ao longo desse caminho para que eu não sofra tanto? Para que eu vá me desapegando? O ter precisa possuir limites e o ser deve apresentar-se ilimitado. E a gente vai lembrar aqui também uma frase de Paulo de Tarso, quando diz que nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Precisamos lidar com as coisas da matéria porque nós somos seres materiais, não é verdade? Nós precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar, precisamos de uma casa para nos abrigar, precisamos pagar as contas, né, do colégio das crianças, aluguel, enfim. Então, nós precisamos lidar com as coisas da matéria, sim. Dinheiro não é ruim. Nós estamos aqui e a doutrina espírita não faz apologia à desgraça, apologia à pobreza. Então, nós precisamos lidar com as coisas da matéria. Mas sem nos tornarmos escravos
das coisas da matéria. O ser, que é a nossa individualidade, em crescimento na direção de Deus, precisa ser muito mais importante do que aquilo que a gente tem ou recebe como ferramenta. Que o ter é ferramenta. O ter, o possuir, como diz, ele possui limites, porque ele está circunscrito a essa minha necessidade, dessa personalidade que está reencarnada agora. Eu tenho ferramentas para trabalhar aspectos da minha individualidade. Em outras vidas, terei outras ferramentas. Então, não tem sentido lógico eu me apaixonar por essas ferramentas, me apaixonar por tudo aquilo que não me pertence, que me é dado por empréstimo, para que eu, sim, construa os valores do meu espírito. Isso é o mais importante, que nós precisamos nos conscientizar. Portanto, tudo isso, a lição do desapego é de inestimável valor. Precisamos renunciar na matéria para que a gente possa ganhar o espírito. Nós precisamos compreender a nossa existência. Compreender que estamos aqui só de passagem. Que nós estamos aqui para aprender. Que nós estamos aqui para usufruir desses bens nos colocados em empréstimo, para que a gente possa não só trabalhar a nossa evolução, mas também dar a oportunidade do outro trabalhar a sua própria evolução. É nessa troca constante que a gente vai crescendo como sociedade. E está aí a pedra angular de uma nova ordem social que Jesus trouxe no seu evangelho, que é a fraternidade, que é essa relação fraterna com o outro. Na medida que eu me relaciono com o outro, dando oportunidade também para que o outro possa progredir, crescer, evoluir, eu estou construindo uma sociedade mais justa, mais fraterna, uma sociedade do terceiro milênio, uma sociedade regenerada, que são as bases trazidas por Jesus no seu evangelho. Que possamos nos conscientizar disso, meus amigos. Que possamos meditar sobre essa situação, meditar sobre esses ensinamentos e, sobretudo, que a gente possa trazer cada vez mais as lições de Jesus para a nossa vida. Vivenciar toda a nossa vida de relação pautada pelos ensinamentos do Mestre. E, chegando ao final, vamos fazer a nossa prece final e convido a todos a fechar os olhos, a elevar os pensamentos até Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho, trabalhando o seu entendimento, a sua compreensão, pedindo a Jesus que possa iluminar a nossa razão, para que possamos entender cada vez mais os seus ensinamentos, possa iluminar e fortalecer a nossa vontade, para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos, para que um dia possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, para que um dia possamos atuar junto a Jesus, como co-criadores em plano maior, segundo a vontade do Pai. E assim, meus amigos, agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês deram de estar aqui mais uma vez falando sobre Jesus, falando sobre o seu Evangelho. Que possamos nos encontrar outras vezes. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.